Querido Deus e amado Pai, eu quero entrar, Senhor Jesus, ó Pai, na Tua presença nesta noite, Senhor, para Te agradecer, ó Pai querido, por mais essa riquíssima oportunidade em estarmos, Senhor, meu Pai querido, juntamente com os nossos irmãos, Senhor, ó meu Pai, meditando, Senhor Jesus, ó Pai, na Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Por isso pedimos a Ti, Senhor, a Tua, Senhor, Pai querido, a Tua presença, a Tua graça, a Tua sabedoria, Senhor. Ó Pai querido, para que possamos, Senhor, estar passando, Senhor Jesus, ó Pai, a Tua santa e gloriosa mensagem, Senhor, ao coração que nesta hora se conecta conosco, Senhor, meu Pai, para ouvir, Senhor, a Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, venha nos ensinar. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, meu Pai, abrir o entendimento, Senhor. Trazer a Tua paz e a Tua graça, Senhor Jesus, ó Pai, a todos os lares. É o que nós Te pedimos nessa noite, Te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos que nos acompanham essa live com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós iremos meditar na palavra de Deus, neste culto denominado culto de ensino da palavra, alguns versículos bíblicos que se encontra aqui no livro segundo o profeta Isaías, o profeta messiânico, um dos profetas maiores, no seu capítulo 1. Eu gostaria que aqueles que pudessem, que estão nos acompanhando, se quiser pegar a sua Bíblia, chamar o seu familiar, chamar aí quem esteja na sua casa, porque Deus tem uma palavra para mim e para você, por intermédio desses versículos que iremos meditar. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 1, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, durante o reinado do rei Uzias, que foi proclamado rei de Israel aos 16 anos de idade, um dos reis que mais reinou, né? Ele conta a Bíblia Sagrada que aproximadamente 52 anos ele reinou em Jerusalém. A Bíblia relata que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que parcialmente, por incrível que pareça, devido à exaltação do seu coração, ele acabou os seus dias leproso, acabou morrendo leproso. No decorrer deste tempo, Deus derramou as suas bênçãos sobre Judá. Ao invés de manifestar gratidão pelo favor de Deus, a nação desviou-se, tomou o caminho do formalismo religioso e em seguida afundou no mundanismo.
Apesar da aparência de piedade, a nação afastou-se mais e mais de Deus, fazendo com que ele a trouxesse a julgamento perante seu tribunal. Irmãos, o profeta Isaías, para ter a atenção dos seus ouvintes, ele simulou um drama jurídico, no qual retratou Deus como juiz, intimando Judá para que aparecesse perante um conjunto de cidadãos representado pelos céus e a terra, enfim, toda a criação. Uma cena de julgamento. Em Romanos, capítulo 14, verso 10, a parte B diz o seguinte: que todos nós, havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, já dizia que nós um dia estaremos ante a um tribunal. E o profeta Isaías, ele faz aqui menção para que nós possamos compreender um pouco mais a forma como Deus falou à nação, como Deus falou ao povo de Judá. A denúncia pela qual foi relatada foi a ingratidão do povo. Em Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, e o verso 11 ao 19, veja bem o que diz as Sagradas Escrituras. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Mas olha que interessante como que o texto bíblico segue. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós observamos aqui, irmãos, e a gente consegue imaginar, mesmo para conosco, no dia a dia, no nosso dia a dia, como é triste, irmãos, a gente sofrer uma ingratidão, né? E vemos claramente nesse texto bíblico lido em Lucas que 10 eram as pessoas que estavam necessitando, 10 eram os enfermos, 10 eram os leprosos que necessitavam da cura. Os 10 receberam a cura, mas somente um voltou para glorificar. Essa ingratidão, irmão, a respeito do povo de Judá, é que fez com que fosse esboçado a respeito deste tribunal.
Isaías declarou que em toda a natureza não se achou um paralelo de tão grosseira ingratidão, irmãos. Ele disse que até o humilde conhece, até o humilde boi, nós lemos aqui, conhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura. Nós lemos aqui Isaías capítulo 1, verso 3. Contudo, os judeus se recusaram a reconhecer o Pai Celestial. Por isso, Deus teve que deixar de lado os seus planos já feitos em prol de Judá. Sabendo que Judá, através das mãos do rei Uzias, ele governou de uma maneira que trouxe uma certa segurança em comparação ao Reino do Norte. Porque os seus exércitos eram numerosos. Ele aparelhou os seus exércitos. E isso trouxe uma certa segurança ao povo de Judá. Mas Isaías prossegue. Nessa altura do drama, Deus é retratado como um promotor público, expondo os pecados de Judá. Isso está lá no versículo de número 4 do capítulo 1. Nota-se, porém, que Deus não abandona o seu povo. Com brandura, ele procura persuadi-lo para que reconheça os seus erros. E é tão triste, né, irmãos? A gente observar que as pessoas, elas estão vendo às vezes que estão erradas. Mas o orgulho, o ego, a vaidade não permite que reconheça os seus próprios erros. Às vezes mantém uma mentira, prejudicando o seu semelhante, prejudicando o seu familiar, enfim, tudo por causa do orgulho. É preciso que nós meditemos, irmãos. Deus, Ele sempre olha para o nosso coração e reconhece quando há o verdadeiro arrependimento, quando aquilo brota de dentro do seu coração. Amados, voltando para o júri, qual pai com o coração magoado, Deus dirige suas palavras ao réu, o seu filho rebelde. O réu, Judá, é representado como um homem cheio de contusões, chagas, podres e feridas purulentas, que recusa deixar a rebelião e voltar para casa para lhe receber o socorro médico. Está escrito lá ainda no capítulo 1 e no verso de número 6. Amados, veja bem, a pessoa se recusa a receber a palavra de Deus, porque ela acha que ela vai ser envergonhada diante do seu semelhante, do seu amigo de trabalho, diante do seu vizinho, diante do seu parente que talvez esteja muito próximo. Ah, mas se eu não beber junto com ele, se eu não for em tal lugar junto com ela, eu vou ser taxado de um crente. Sim. Nisso muitas vezes nós negamos a Cristo. E é necessário que esta gratidão, e é necessário
que nós não nos esqueçamos que Deus, Ele sonda o nosso coração. Não há nada, irmãos, que permaneça encoberto diante de Deus. Por isso, meus amados irmãos, Deus envia os profetas, Deus envia a sua palavra. Hoje nós temos os meios de tecnologia avançados, tanto é que em razão dessa epidemiologia, dessa pandemia, nós estamos aqui fazendo live, quando nós estaríamos fazendo o ensino dentro da casa de Deus. Ou seja, Deus, Ele de uma maneira ou outra, Ele permite com que a palavra chegue até o seu coração. Mas é necessário, na maioria das vezes, negar-se a si mesmo. O que as pessoas não querem é negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Tomar a cruz do Evangelho e seguir a Cristo. Tais feridas, irmãos, descritas aqui em Isaías, no versículo de número 6, é o resultado direto de um modo pecaminoso de viver, semelhante ao modo de viver das antigas cidades de Sodoma e Gomorra. As duas cidades mais iníquas em toda a história bíblica. E a gente pode, se os irmãos quiserem acompanhar posteriormente, dá uma abridinha lá no capítulo 19 de Gênesis, e os irmãos vão acompanhar. Agora, sabendo que Judá se defenderia, alegando os seus numerosos sacrifícios e bastante zelo religioso, Deus dá continuação à refutação dessa defesa imaginária. Muitas vezes nós podemos dizer assim, mas se eu pecar, eu vou aos pés do Senhor Jesus. Sim, é verdadeiro. Mas muitas pessoas pensam assim, mas eu dou meu dízimo todo mês, eu oferto, eu faço caridade, eu dou as esmolas, eu ajudo a instituição A, eu ajudo a instituição B, mas Deus não se agrada de sacrifícios assim. Principalmente quando a pessoa no seu coração, ela a faz já imaginando com que estas ações venham a cobrir a multidão de pecados. Irmãos, só uma coisa cobre a multidão dos pecados. É o sangue de Jesus. Fora isso, irmãos, não adianta dar esmolas. Não adianta dizimar. Não adianta, irmãos, você fazer A ou B. A única coisa que redime o pecador do pecado é o sangue de Jesus. Amém? Agora, Deus admite que o povo sacrificava bastante, segundo o texto sagrado, sempre observando os sábados e demais dias santos. Apesar desse zelo, se descuidara de uma coisa muito importante e que eu falei agora há pouco. A verdadeira condição do seu coração. Como está o seu coração nesse momento diante de Deus? Precisamos fazer uma reflexão dia após dia. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já peca só no dizer. Porém,
nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar atentos, nós precisamos fazer as coisas, cumprir as Escrituras Sagradas, conforme os ensinamentos que Deus nos dá através da Bíblia Sagrada. Não apenas pensando o que nós receberemos, o bem de Deus, mas porque nós temos isso dentro do coração como o coração de Cristo, o novo coração que Cristo nos deu. É um coração que foi transformado, é um coração que aprendeu a amar, o amor verdadeiro, o amor ágape, não o amor fingido, não o amor com interesse, não as coisas com interesse. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós olhemos para dentro de nós, olhemos para o nosso coração e sejamos verdadeiros em todo o nosso ser, em toda a nossa razão. Mesmo que para isso nós venhamos a sofrer o dano por sermos verdadeiros. Mas nós estaremos com isso, sendo verdadeiros, ainda que soframos o dano. Nós estaremos fazendo a vontade de Deus e estaremos bem com Deus. Foi justamente isso que ocupou a mente de Deus e não a adoração pública. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas para se aparecer. Algumas pessoas assim fazem. Não podemos generalizar, com certeza. Mas existe uma nova geração de pessoas que têm procurado estar na igreja. Existe uma nova geração de pessoas que são religiosas, eu costumo dizer religiosas, mas não convertidas. Pessoas que aceitaram, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que estudam a Bíblia, mas o seu coração... Eu lembro, quando eu comecei a minha caminhada no Evangelho, eu não nasci em berço cristão, infelizmente, mas Deus teve misericórdia de mim, veio me libertar dos vícios da bebida. E eu me lembro que as pessoas as quais Deus sempre usou de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, são as pessoas simples. Muitas pessoas às vezes que não têm diploma nenhum, muitas pessoas às vezes que não têm letra, não têm formação, mas têm o coração voltado exclusivamente a Deus, verdadeiramente a Deus. Pastor, mas se o senhor está fazendo uma diferença entre a pessoa pobre e entre a pessoa... Não, irmãos. Eu estou dizendo que é muito mais fácil para a pessoa que nada tem, porque ela realmente não tem mais o que perder. O alicerce dela é Cristo, o tudo dela é Cristo. Já para as pessoas que adquirem alguma coisa, às vezes como os 10 leprosos, se esquecem que tudo é pela permissão de Deus. Se você conseguiu alguma coisa, não foi por méritos próprios apenas. Você poderia até se esforçar, mas se Deus não permitir, certamente você não teria o que tem. E estas coisas ainda que você consegue aqui na face da terra, é tudo passageiro. A Bíblia relata no livro de Jó, que ele disse assim para sua mulher: nu ele veio do ventre da sua mãe, e nu ele voltaria. Ou seja, da forma como nós viemos, tudo que nós construirmos, o que nós adquirirmos aqui na face da terra, nada nós levaremos, a não ser o amor. O amor. Então, meus amados, é isso que Deus quer que nós sejamos.
verdadeiros, né? Então, ele olha para a sinceridade genuína. Ele não quer rituais apenas. Não quer nada sistemático, não quer nada hipócrita. Resultando o quê? Em orações que muitas vezes são vazias. Orações que não surgem resultado algum. Porque são orações que existe lá na frente um interesse diferente daquele que é amar e louvar a Deus. Agora, olha o amor de Deus. Em Isaías, no capítulo 16 ao 19, tendo enfatizado nitidamente que Judá merecia a mesma condenação que caiu sobre Sodoma e Gomorra. E isso nós vamos ler agora, qual condenação foi, né? Está lá em Gênesis capítulo 19 e versículo de número 24, que diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E olha bem, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ser comparado a Sodoma e Gomorra. Em que tempo nós estamos vivendo diferente de todos aqueles absurdos que eram cometidos em Sodoma e Gomorra? Infidelidades, governos corruptos, pessoas incrédulas, avarentas. Meu Deus, irmãos, é muito sério o que Deus traz conosco nessa noite. O mundo está passando numa situação em que, se nós olharmos para a palavra de Deus, muitos ainda já estão dizendo aí, né, que isso que veio acontecer é algo vindo. Não tem dúvida, irmãos. São os sinais que estão acontecendo. Deus não está nada satisfeito com isso. Temos ouvido nas igrejas, temos ouvido as pessoas que nos passam através de vídeos, Deus falando através da boca de seus profetas, que não está feliz com o que o povo está fazendo, irmãos. É momento de reflexão. É momento de reflexão mundial. Seria necessário, irmãos, as pessoas se humilharem diante de Deus. Agora nós olhamos aí países que estão derrubando igrejas, a perseguição é muito grande. E como é que acha que Deus está se sentindo referente a essas atitudes? Graças a Deus, irmãos, que o nosso país, o nosso Brasil, tem se mostrado um país que tem se colocado de joelho diante de Deus, na sua maioria. E aí vem o que diz que a palavra de Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, né? Eu abrirei as janelas do céu, sararei a sua terra, né? Momento de reflexão. Mas prosseguindo aqui com esse tribunal, né? Nós vemos que Deus resolveu absolver o povo de qualquer culpa. Caso, existe uma condicional. Caso se arrependesse verdadeiramente. Isaías lembra ao povo de um certo elemento
corante, usado outrora para tingir de vermelho tecidos e roupas feitas. Vindo da Fenícia, era irremovível uma vez aplicado. De igual modo, foram os pecados do povo, deixaram manchas indeléveis nas almas e na vida da nação rebelde. É assim o pecado. Mesmo assim, pela misericórdia de Deus onipotente, o povo ainda podia tornar absolutamente são e puro. Veja bem o que diz Isaías no verso de número 18. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus. Acrescentando a isso, Deus estava disposto a abençoar a nação, se o povo decidisse viver em espírito de humildade e obediência a Ele. Agora, o julgamento que se encontra lá no verso 20 ao 31, que diz: mesmo oferecida a Judá a opção de arrepender-se e evitar a devida punição pelos seus pecados, o seu julgamento foi anunciado com a esperança que isso a levasse à resolução de obedecer a Deus. Deus muitas vezes permite com que nós passemos pelas provas, pelas dificuldades, para que nós possamos refletir como esta palavra, para que nós possamos analisar o nosso interior e Ele possa encontrar dentro do nosso coração o arrependimento. Agora, disse-lhes: vivo eu. Lá em Ezequiel, capítulo 33 e verso 11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Veja bem, Deus não tem prazer, porque Deus o ama. Deus ama você. Deus me ama. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Agora veja bem: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Os que deixarem o Senhor perecerão. Está lá do verso 20 ao verso 28. Irmãos, para encerrar, essa ameaça de punição influenciou tudo o que Isaías escreveu no seu livro até o capítulo 37. Nessa altura da história de Judá, o povo realmente arrependeu-se e assim livrou-se da calamidade da invasão da Assíria. Porque Deus é amor e Deus quer nos perdoar. Para isso, Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para que pudesse, na cruz, pagar pelos nossos pecados, meus pecados, seus pecados, meus pecados até que ainda não cometi, mas que venha cometer. Ele é o único intermédio, Ele é a única segurança de que nós podemos entrar nos céus pela porta. Eu quero deixar, irmãos,
para a meditação dos irmãos, antes de encerrar, um versículo que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que Deus vos abençoe. Que Deus esteja na sua vida, em que todos os seus atos com que o Espírito Santo de Deus venha falar, que às vezes tenha magoado a Deus, haja um verdadeiro arrependimento, para que Deus entre com refrigério na sua vida e na vida da sua família. Eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu de estar compartilhando essas palavras conosco. Quero pedir que você aí no seu lugar, junto com a sua família, se não tiver o seu familiar, chame. Eu vou estar fazendo uma oração para encerrar, e que você venha a gozar do privilégio de sentir aí na sua casa a presença do Todo-Poderoso. Curva o seu semblante. Querido Deus e amado Pai, nesse instante, Senhor meu Pai querido, em que a Tua santa e gloriosa palavra, Deus, fora ministrada ao nosso coração, sabendo, Deus, que nós não somos nada, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, veio nos direcionar, Senhor, através desta palavra, e que ela tenha entrado, Senhor meu Pai, no coração dos Teus filhos, Senhor, e o Teu Espírito Santo venha trazer o discernimento a cada coração, para a reflexão, Senhor Jesus, ó Pai, com que o Senhor traz para as nossas vidas nesta noite, Senhor. De que só há um meio, Senhor meu Pai, de estarmos, ó Deus Santo e glorioso, gozando do refrigério que o Senhor tem para cada alma, Senhor meu Pai, que crê no Teu nome. Ó Deus Santo, que é o arrependimento, Deus. Pai querido, eu não sei, Senhor Jesus, ó Pai, a necessidade de cada um nesse instante. Mas eu sei que muitas pessoas, Senhor meu Pai, que estão precisando de oração, para que venha, Senhor meu Pai, ser beneficiado de Ti, de uma cura, Senhor. Ó meu Pai, eu não sei, Senhor, se algumas pessoas estão, Senhor, ó meu Pai, necessitando de emprego. Eu não sei se algumas pessoas estão necessitando de alimento, mas eu sei e creio no Deus da multiplicação. Eu creio, Senhor meu Pai, no Deus que supre todas as coisas. Ó meu Pai querido, nesta hora, entra nesse lar. Ó meu Pai querido, derruba por terra, Senhor meu Pai, ó meu Deus, toda a incredulidade, toda a tristeza, toda a mágoa, Senhor, tudo que não advém de Ti, Senhor. Blinda, Senhor meu Pai querido, este lar, Senhor meu Pai querido, com o Teu sangue. Querido, com os sangues que foram passados nos umbrais das portas, Senhor. Ó meu Pai, porque esta vida agora está abrindo o coração para Ti. Ó Pai, se arrependendo dos seus pecados. E o Senhor é o Deus de amor e falou isso, Senhor, nesta noite ao nosso coração. Por isso, Deus querido, Pai eterno, toca agora, Senhor, esta vida que está nos acompanhando por esta live. Pai querido, toca agora cada coração. Nós queremos, Pai querido, nesta noite, sentir a Tua presença. A Tua presença é tudo que nós precisamos, Senhor Jesus, em nossa vida. Ó meu Deus, por isso, Senhor, tem muitas pessoas tristes, porque não Te conhecem, porque não teve um encontro verdadeiro contigo. Ó meu Deus, permita essas pessoas, Senhor, que tenham um encontro contigo. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades civis, políticas e militares. Abençoa o nosso presidente, Senhor, para que esteja, Senhor meu Pai, sim, debaixo, Senhor meu Pai, das Tuas mãos santa e poderosa, ouvindo a Tua palavra, se curvando a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós, Pai querido, cremos, Senhor, e temos o Senhor como Deus desta nação, Deus da nossa vida, Deus deste lar, Senhor. Eu lhe peço, Senhor meu Pai, nesta noite, Senhor, e Te agradeço
em nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão, eu vou dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos em o nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.